diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés tem a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. A primeira aliança inferior é a segunda aliança superior. A qual das alianças requer mais responsabilidade diante da santidade de Deus? Como foi lido o Salmo 25, o Salmo 105, a gente vê como Deus operou os milagres, como Deus fez maravilhas naquele povo. Em primeiro lugar, o povo estava, como vocês todos conhecem, mas nem todos conhecem, mas a maioria, digamos, todos os cristãos conhecem a história desse povo e como foi lido aqui. Então esse povo estava no Egito sobre a escravidão, sobre um governo do faraó, e eles estavam ali escravos, servindo aquele país. Estavam ali e estavam em uma condição precária. Aquele povo iria passar aquela quantidade de tempo no Egito, mas depois aquele povo ia sair de lá com o braço forte de Deus. E Deus ia fazer com que aquele povo que o escravizou, pagasse por aquilo que eles fizeram. Como aquele povo saiu de lá, como que venceu como que Deus é quem vence, de estar servindo um Senhor para servir o Senhor dos Senhores. E Deus faz isso perfeitamente e mostrando através da saída, o êxodo, até o Monte Sinai, aquele monte em que Moisés foi chamado por Deus. Deus fala com Moisés. Moisés agora é o mediador entre Deus e o povo. E Deus chama Moisés. E aquele povo sai e passa pelo deserto. E chega novamente até aquele lugar. O monte de Deus. O Monte Sinai. Era aquele lugar que Deus iria fazer um concerto com o povo, que Deus iria fazer uma aliança com o povo. E ele trouxe aquele povo durante 90 dias, 3 meses, não é isso? Como diz o texto que acabamos de ler, aquele povo, 19, versículo 1, no terceiro mês do êxodo do povo, no terceiro mês, nesse intervalo do primeiro dia até o terceiro mês, Deus mostra o seu poder, providenciando alimento para o povo, providenciando água para o povo,
providenciando tudo aquilo que o povo precisasse. Ou seja, Deus, para se apresentar agora ao povo, Deus se apresenta a Moisés. Deus agora, ele quer se apresentar ao povo e fazer aliança com este povo. E esta aliança vai consistir em tornar este povo uma nação, um povo separado de Deus. E digamos que, para resumir esse êxodo até o capítulo 19, nós vamos resumir na santificação de Deus no Cântico de Moisés. Porque já foi lido o versículo e não precisa mais a gente enfatizar aquilo que vocês até já sabem. Mas vamos resumir a santidade de Deus e o êxodo no Cântico de Moisés, capítulo 15, versículo 11. Resumimos então esses 3 meses, ou do primeiro mês dos milagres, do mar sendo aberto e aquele povo passando a terra aos pés em terra seca, né? E Deus fazendo os seus poderosos feitos no meio daquele povo. E Moisés, no seu cântico, ele diz assim, o capítulo 15, versículo 11, ele diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Resumindo o Êxodo, aqui está o resumo de tudo isso. Então, meus irmãos, a partir do versículo 1, você já viu aí o contexto daquilo que nós queremos trazer, e a partir daí, no versículo 1, que diz que no 3º mês, o povo é guiado por Deus, no versículo 4, diz assim, 19:4, diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, ou seja, Deus chama Moisés para agora, aquele povo chega até o Monte Sinai, para Deus fazer aliança com este povo, aquela multidão de mais ou menos quantas pessoas, Davi? Davi falou de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mulheres e crianças. Então, meus irmãos, Deus traz aquele povo até aquele lugar. Olha como Deus conduz. Olha como Deus apacenta, vencendo primeiramente o faraó, o rei que ali estava representando, a quem Israel estava servindo, no sentido de submissão, porque eles estavam submissos, estavam subjugados por aquele rei. Então eles eram vassalos, né? E eles agora são conduzidos por o soberano rei. Então, irmão cristiano, quando um rei vence outro povo, e aquele povo que sai como despojo se torna escravo, se torna vassalos daquele soberano rei que os tirou. Deus, ele faz isso com Israel. Ele mostra que fez isso e quer relatar isso ao seu povo. Mostra ao povo, agora Moisés como mediador, mostra ao povo como foi que eu fiz. O que foi que eu fiz para com este povo. Para que há uma aliança que eu irei propor a eles, em aceitando essa aliança, eles vão fazer um pacto, um acordo comigo, e eu serei dono de vocês. Eu serei o dono de vocês. E agora vocês têm um rei soberano que governa sobre vocês. E Israel não tinha leis, não tinha estatutos, era somente um povo e precisava tornar-se uma nação.
e uma nação agora sob a liderança do soberano Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, o nosso Senhor. E ele diz aqui, no versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios? Moisés deveria dizer ao seu povo, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então é isso que Deus faz. É maravilhoso ver como Deus trabalha, tanto naquele povo como em nossas vidas. Ele faz questão de mostrar a você quem e a quem você servia. Ele faz questão de mostrar, para você perceber, primeiramente, quem ele é, o que você é, e agora o caminho que você está andando, que não é mais aquele caminho da escravidão em que aquele povo vivia e aquele caminho em que a gente vivia. Mostra aquele povo como foi que eu fiz. No versículo 5 ele diz, agora pois, ele vai fazer, ele pede para Moisés mostrar o povo, e ele vai fazer, o povo chega até o Monte Sinai, até o Monte Horebe, e vai fazer uma aliança com o povo, e vai fazer um concerto com o povo, esse povo do concerto. Meus irmãos, no versículo 5, o propósito de Deus em trazer o povo até o monte foi para fazer um acordo com este povo. Foi para fazer uma aliança com este povo. Olhem, meus irmãos, que o povo não estava obrigado. Eles não estavam obrigados. Eles não estavam ali como robôs. Olhe como foi a proposta que Deus fez para eles. Primeiro, Deus mostra como foi que ele fez. E ele mostra nesse percurso as suas maravilhas, para o povo perceber que há uma diferença de onde eles estavam para onde eles estão e quem está guiando eles agora, que é um Deus Todo-Poderoso. A natureza do acordo de Deus foi um acordo condicional com este povo. No versículo 5 ele diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e vos guardardes a minha aliança. Aonde está o acordo condicional? Se guardardes. Ou seja, havia um acordo condicional, não é um acordo incondicional. O povo teria que responder positivamente ou negativamente a esse acordo. E dependeria da posição do povo para Deus se mostrar, se revelar a este povo, estipular as suas leis, os seus mandamentos e torná-lo nação, e torná-lo aquele povo, aquilo que aquele povo representou durante toda a história. Aliás, o próprio Israel, pastor, o próprio Israel é uma prova que Deus existe. Se você quer provar que Deus existe, mostre este povo. O povo de Israel é uma prova que Deus existe. Porque se você olhar a história desse povo, um único povo, a não ser a igreja que está na história do começo ao fim. Um povo indestrutível. Um povo que está nas profecias. Um povo que vai se converter na grande tribulação. Uma parte deles vão se converter na grande tribulação. Um povo que vai entrar ao milênio. Um povo que vai entrar se esse povo caído nos trouxe glória, diz Paulo. Imagine quando esse povo for restaurado. Imagine, meus irmãos, um povo caído nos trouxe redenção. Porque lá em João diz, João 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, assim os que creem no seu nome. Se este povo caído nos trouxe glória, nos trouxe redenção, imagine esse povo erguido para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, como os 144 mil e as 2 testemunhas.
Imagine como ele vai incomodar este mundo, meus irmãos. Como ele vai incomodar, como ele vai proclamar as grandezas de Deus. Um povo que foi escolhido para isso. Então, no versículo 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Em primeiro lugar, meus irmãos, qual o propósito de Deus trazer o povo para o monte? Foi para fazer um acordo com este povo. E em segundo lugar, a natureza foi, em segundo lugar, ou por que Deus trouxe esse povo? Para trazer-lhes uma aliança de natureza condicional. Este acordo que Deus teria que fazer com o povo, que Deus fez com o povo, como Moisés como mediador e intermediador daquele povo, este concerto consistia em 3 promessas. Este concerto consistia em 3 promessas. A primeira promessa de Deus em face a este concerto diante do povo. Primeira promessa, a primeira promessa está no versículo 5, parte B. Sereis minha propriedade peculiar. Vocês serão meus. Segunda promessa que Deus faz a este povo. No versículo 6 diz: vós me sereis reinos de sacerdotes. O culto será estabelecido no meio do povo. Agora serão reinos de sacerdotes. Como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. São como o monte, né? O monte de Sião. E completa aí comigo. Não é esse. Não é esse. Houve uma confusão. São como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Quando Arão foi consagrado como sacerdote, aquele óleo descia na barba de Arão. É como os irmãos viver em união. É consagração. União dos irmãos é consagração. É cultuar a Deus. E de outra vez, no mesmo versículo ele diz, como óleo, e do monte, né, que desce, né? Como o Monte Hermon, que fica ali no norte da Síria. No rio e abençoa o povo de Israel. E Israel agora tem culto ao Senhor. Então Deus faz 3 promessas. Primeira promessa: o povo seria de propriedade peculiar dele. Segunda promessa: o povo seria e haveria um reino e sacerdote. Terceira promessa, no versículo 5 ainda, parte B, e eles seriam um povo, uma nação santa. Um povo, uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E o povo responde positivamente, pelo menos naquele momento. Pelo menos naquele momento o povo respondeu positivamente. E o povo ali, digamos que, fechou o acordo. No versículo 8, o povo fecha o acordo. O povo aceita, através dos anciões, que é o Senhor. No versículo 8, então o povo respondeu a uma. Todos responderam positivamente, dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Mas só que em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 28 e 29, vai dizer que Deus ouviu quando o povo fez esta aliança, quando o povo aceitou o acordo. Ele diz: quem dera se os corações deles fossem realmente assim. Quem dera se realmente eles aceitassem de coração
esta minha aliança. Oh, como eles não seriam abençoados? Como não seriam maravilhas operadas no meio desse povo? Quem dera se fosse realmente de coração. Mas naquele momento, para fechar o acordo, Deus conhece os corações. E Deus conhece aquilo que virá, aquilo que está para vir. Então Deus fecha o acordo com aquele povo, faz uma aliança, casa-se, digamos assim, há um casamento entre o povo de Israel e o Deus verdadeiro, e o Deus, o Senhor, o nosso Deus. Então há este casamento, e aqui depois Moisés é ensinado por Deus. Deus transfere a Moisés as seguintes palavras: que o povo deveria agora fazer uma consagração, se consagrar. Por quê? Porque Deus, ele ia se revelar ao povo para concretizar esta aliança e eles conhecerem a Deus e também autenticar Moisés como o mediador daquele povo e o povo respeitarem a Moisés como mediador. Deus foi necessário acontecer aquela coisa maravilhosa naquele monte. Aliás, algo espantoso que causou tremor naquele povo. Até mesmo Moisés. Olha, meus irmãos, a partir do versículo 15, você vai ver que Deus agora, o povo se consagra, e a forma com que Moisés usa para consagrar o povo, uma das formas foi lavar as vestes e se purificar daqueles que eram casados, purificar das relações sexuais com as suas esposas durante aqueles dias. Aquilo foi prescrito no Velho Testamento, não é uma doutrina, mas é para aquele tempo. E ensinado também por consentimento ou por pouco tempo, e aí já é outro assunto. E nós não queremos fugir do assunto principal. Meus irmãos, então aquele povo precisaria, para encontrar com Deus, precisaria que Moisés fizesse o que o povo, conforme o texto lido, o povo precisaria consagrar, se santificar, consagrar ao Senhor. Por quê? Porque Deus iria se manifestar ao povo. E a manifestação de Deus seria, no mínimo, aterrorizante. Digamos uma palavra, assombrosamente, que causaria tremor. Era necessário aquela apresentação, aquela manifestação de Deus. É como o irmão Moisés falou: tudo aquilo que a gente vê na Bíblia é apenas uma das pequeninas manifestações de Deus. É uma manifestação de Deus. Ele diz assim: como foi que Deus se manifestou depois que o povo se consagrou? Deus se manifestou através de relâmpagos. Deus se manifestou, houve uma espessa nuvem sobre o monte, ou Deus se manifestou como fogo. E o que significa fogo em relação a Deus? Santificação. Deus é fogo consumidor, que ele não deixa impune nenhum pecado. Não, ele não deixa impune, porque ele é fogo consumidor, ele é santo. E diz aqui, em relâmpagos, em uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, e de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Sabe, meus irmãos, como era o povo de Israel? Eles produziram o som da trombeta, se não me engano é o shofar. O shofar, né? O shofar, obrigado, irmão. O shofar.
E eu estava ouvindo como eles tocam o chofar. Meu irmão, é uma chamada que lhe causa temor o som que sai daquele chifre, daquele animal. E começou o toque, começou a soar o toque, meus irmãos. E um monte fumegando, e aquela coisa espantosa de Deus, que causava no povo grande temor, o povo se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se em pé diante do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta, estou relendo aqui, versículo 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai. Chamou o Senhor Moisés para o cimo do monte, e aí ele faz, ele relembra Moisés: Moisés, olhe que o povo, para que o povo não toque o monte, olha para o povo não subir, olha que o povo não atente para isso. E o povo estava de longe, e Deus estava com cuidado para que o povo não desobedecesse e fossem executados pela santidade de Deus, fulminados, mortos pela santidade de Deus. Até mesmo o animal, se tocasse o monte, morreria. Meus irmãos, tal qual e grande foi esta aliança. Este concerto que Deus fez com o povo, levou o povo agora a ter. Deus se mostra ao povo, Deus agora fecha aliança com esse povo, faz o concerto com esse povo, e Deus estipula as suas leis, a sua lei apodídica, a sua lei casuística. Leis apodídicas são as leis morais de Deus. As leis casuísticas são os mandamentos do Senhor, as leis cerimoniais, cíveis deste povo. Agora o povo tem um rei, agora o povo tem o seu suzerano, agora o povo é vassalo desse rei, agora o povo tem uma lei, agora o povo tem um estatuto, agora eles são um povo separado de Deus, tem o seu rei, tem o seu soberano, tem as suas leis, tem os seus estatutos, e ele é uma nação. Ele é uma nação. E aquele povo agora está prosseguindo agora ao caminho da santidade. E Deus vai purificar o seu povo. Deus vai purificar, porque agora eles têm um dono. Eles têm um dono. Meus irmãos, diante disso, eu quero mostrar para os irmãos, daquilo que nós apresentamos aqui nessa manhã, sobre esse texto, e aquilo que nós estamos falando aqui, sobre tudo isso que você está vendo, há uma relação entre a segunda aliança e a primeira aliança. Há uma relação, há uma continuidade, sim. Agora, há uma responsabilidade maior, aí a gente vai ver nessa manhã, nesse estudo. E para fazer isso, peço aos irmãos que abram aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. (12, 18 a 24). Hebreus 12, de 18 a 24. Eu não vou ser demorado, para que os irmãos não fiquem cansados, viu? Hebreus 12. Eu estou aqui repetindo porque eu não abri ainda, mas os irmãos já abriram. Eu fico repetindo. Vamos ver então, meus irmãos, esse contraste entre Sião, entre o Sinai, entre o Horebe, entre aquela aliança e a nossa aliança, aquilo que corresponde a nós e à santidade de Deus. Veja nos primeiros versículos, que ele diz assim, a partir do versículo 18 ele diz, a partir do versículo 18, ele diz assim, ora,
Nós como a igreja do Senhor, como o seu povo escolhido, no Novo Testamento, a partir de Cristo, ele diz assim, ora, nós não chegamos a ver ao fogo, aquela manifestação de Deus, nós não chegamos a ver. Você não viu, eu não vi. Nós não chegamos a ver o fogo palpável, ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos a ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Aí você vai ver isso em Êxodo capítulo 20. O povo, quando Deus começou a falar, o povo pediu para que Deus não falasse mais, mas que Moisés falasse ao povo. Vocês vão ver as implicações disso aí. E ele disse assim, no versículo 19, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quanto o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Meus irmãos, queremos dizer que a lei de Deus representa a santidade de Deus. De maneira que nenhum ser humano, nascido da conjunção homem e mulher, é capaz de cumprir a lei. A lei representa a santidade de Deus. A lei moral de Deus é a santidade de Deus, porque nenhum homem é capaz de cumprir. Nenhum homem, só aquele que foi nascido da semente só da mulher. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, o único capaz de cumprir a lei. Fora disso, ninguém é capaz de cumprir, ou foi, ou será capaz de cumprir a lei, porque ela representa a santidade de Deus. E ele disse aqui, então a gente não viu todas essas coisas. Então a gente não contemplou aqueles maravilhosos feitos, aquela manifestação de Deus, pois já não suportavam que ele era ordenado, até um animal que se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, meus irmãos, de tal modo era horrível. Diz o texto. Estou inventando não. Na verdade, de tal modo era horrível, no sentido de uma coisa tão esplêndida era aquela manifestação de Deus, que o autor, e talvez aí em algumas outras traduções, tem alguma palavra diferente? Pode ler? Versículo 21. Não. O irmão demorou, então, na verdade... Terrível. Era terrível. Aquela manifestação era terrível. Horrível. Como diz, aquela manifestação era horrível. Horrível no sentido de era tão esplêndida que era terrível. Que expressava temor a Deus. E diz... O espetáculo que Moisés disse, eu sinto-me aterrado e trêmulo. Aí você vai ver em Deuteronômio que repete. E também, prosseguindo, Êxodo capítulo 20, vocês vão ver essas coisas. E Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, meus irmãos, nós como igreja do Senhor, nós como a partir de Atos capítulo 2, em que ali o Espírito Santo desce, meus irmãos, e é inaugurado a igreja do Senhor. Ele diz assim, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade de Deus. Olha como é tão grande, ou mais, tão maravilhoso é, talvez não tão espantoso é, mas tão revestido de glória é a revelação de Deus, o chamado de Deus e o oferecimento de Deus, a dádiva de Deus de oferecer agora a sua casa, de oferecer agora para este povo, a qual é chamado de igreja, o seu Monte Santo, não mais o Sinai. Mas agora ele diz assim,
Mas temos chegado ao Monte Sião, que representa a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E diz assim, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Tal qual, meus irmãos, não foi apresentado isso para aquele povo, mas é apresentado a você. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora não te é oferecido uma terra santa que emana leite e mel. Agora te é oferecido o céu. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Agora Jesus vem e João prega evangelho de arrependimento. Arrependei-vos. E agora Jesus prega evangelho de arrependimento. O reino dos céus chegou. E o que está nos oferecido agora, o que está nos oferecendo agora, o presente de Deus, a promessa de Deus, é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, ao qual, meus irmãos, nós agora vamos para esta cidade maravilhosa. Ou seja, aqui esse versículo representa a nossa moradia, os céus. Agora esta aliança é superior, portanto, muito mais cheio de responsabilidades. Muito mais cobrança é, porque quanto mais é dado, mais cobrado será. Quanto mais privilégio temos, mais também santificação exigirá de nós. Então, no versículo 21, ele diz, no versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. 23, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Ou seja, elementos que compõem o céu. Só para vocês entenderem que no Velho Testamento, aquele povo da lei de Deus, aquele povo que lhe foi oferecido as promessas de Deus, aquele povo habitou e herdou de fato a cidade maravilhosa, a terra que mana leite e mel, e Deus cumpriu a sua palavra. Josué, Caleb e aqueles de 20 anos para baixo, entrou ou não entrou? Entraram, meus irmãos, na terra que mana leite e mel. E hoje é a Israel. Hoje Israel está aí, vivos, preservados. Mas a nós, a promessa é superior. É a Jerusalém, é a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando o evangelho é pregado a você, é a casa do Pai que te é oferecida. É a casa, porque Jesus disse, aonde eu estou, para que aonde eu estou, vós estejais também. Portanto, meus irmãos, aquele povo, quando morria, aquele povo, quando perecia, quando descia à sepultura, eles não iam para o céu. Eles iam para o seio de Abraão. Eles iam para o Hades, o seio de Abraão. A Bíblia descreve que é embaixo. O seio de Abraão, claro. A Bíblia descreve que o Hades, o Hades, que representa a morada dos mortos, a sepultura, o reino dos mortos, e os mortos que morriam no Antigo Testamento, em Cristo, porque a salvação sempre foi e será pela graça. Nunca o homem mereceu, ninguém. Então, quando eles morriam, eles iam para o seio de Abraão. Lucas capítulo 19, Jesus descreve isso quando fala do seio de Abraão e outro lugar lá, que o rico estava representando ali aqueles religiosos, aqueles fariseus, que ali estavam e foi para aquele lugar. Mas aquele homem estava representando os gentios convertidos. Ali estava no seio de Abraão. E eles iam para lá. E quando Jesus, em Lucas capítulo 23,
versículo 43, aquele homem que estava do lado da cruz, alguns dizem Dimas, segundo os historiadores externo, e ele se arrependeu dos pecados. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem, digamos assim, ele inaugura, ele vai até o Hades e ele vai inaugurar o céu, aquilo que lhe é te apresentado hoje. Ninguém subiu ao céu antes de Cristo. Cristo veio, uma das obras de Cristo veio para inaugurar o paraíso, o terceiro céu, do qual o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão da nossa morada, o paraíso, o terceiro céu, do qual ele ouviu aquelas palavras inefáveis. Então Cristo veio, quando ele foi crucificado, ele pegou o cativeiro. Esse povo que morreram em Cristo, que habitava o seio de Abraão, e quando na sua ascensão, ele sobe e os discípulos estão olhando para cima, ele está subindo com este povo, ele está subindo também com esse ladrão que se converteu, e ele vai inaugurar agora o reino, ele vai inaugurar agora o céu, ele vai abrir o acesso de todos os cristãos, de Atos capítulo 2, Apocalipse capítulo 4, aqueles aonde a igreja começa, aonde a igreja termina, a terem agora acesso, e todos os salvos que morrem em Cristo, eles vão direto para esse lugar. E eles não tinham esse privilégio, mas cobrança de santificação para a sua igreja. E quando Jesus ele sobe com este povo do Velho Testamento, aqueles que estavam no Hades, pastor, e quando Jesus sobe e que ele entrega os dons aos homens, entrega o Espírito Santo, cumpre a promessa do Espírito Santo, ele sobe para inaugurar. E olha, meus irmãos, como é inaugurado, ou como Jesus é recebido com este novo povo no reino, no lar celestial. Como é que acontece isso? Veja só, Salmo, versículo 24, que é uma expressão da glorificação de Cristo. Salmo 24, a partir do 7. Agora ele está inaugurando, agora ele vai, o reino que nos é proposto, e ele está levando com ele cativo o cativeiro. E ele diz mais, quando Jesus está subindo, lembram lá em Atos capítulo 2? Jesus está subindo e os discípulos estão olhando para cima, e quando os discípulos estão olhando, Jesus está na sua ascensão, e quando Jesus está subindo, aparecem dois anjos que disseram: varões Galileu, por que estás olhando para cima? Porque aquele que subiu, o mesmo que subiu. 24 ele diz assim, inaugurando, levando esse povo aqui que está descrito aqui como uma igreja, aqui, mas no versículo, qual versículo? Perdão, versículo, mas é aqui do nosso texto, de Hebreus capítulo 12. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, que é a igreja de Cristo que está em Cristo. É a igreja de Cristo que está rolada nos céus. Antes você não podia subir, mas agora ele diz assim, quando Jesus está para ser glorificado, antes disso ele clama ao Pai, na sua oração sacerdotal, ele diz: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo, antes que houvesse mundo. E agora ele será glorificado, mas ele não vai sozinho, ele vai com este povo
para ser inaugurado, meus irmãos, o paraíso. E agora o que acontece? Qual é a alusão? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Imagine essa cena. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Repete aí vocês. Diz assim, ó. Quem é o Rei da Glória? Falem. Não, falem o versículo, diz. Quem é o Rei da Glória? Leia o versículo, todos. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Certo. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer as perguntas e vocês responderão no mesmo versículo. Alguém diz, ele está subindo, ele já não está à vista mais. Ninguém mais vê esse povo. Agora é a glória. Agora ele está na glória. Ele vai ser glorificado junto ao Pai. E vai sentar à destra de Deus. E ele leva um povo com ele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu vou fazer a pergunta. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Imagine isso no céu, arrolado nos céus, os anjos santos de Deus, nessa festa linda que foi a glorificação de Cristo e a inauguração da Jerusalém. Agora, se eu morrer, eu vou para a casa do Pai. Amém. Através de Cristo. Se eu morrer, ou seja, claro que eu vou morrer, né? Se eu não vou morrer, se Jesus Cristo vier e você não vai, se você é convertido, se você é salvo. Mas se você não for, você vai ficar. E você vai ficar para a grande tribulação que está vindo aí. Então, misericórdia para aqueles que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Para aqueles que rejeitam essa promessa tão esplendida, a casa do Pai, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então é muito mais superior, mas requer uma cobrança. Por quê? Porque nós agora como gentios, nós agora como a igreja do Senhor, ele e ainda mais é superior, porque lá, naquela aliança, Moisés era o mediador. A nossa aliança é superior com Cristo, a nossa aliança, porque Moisés não é o mediador. Nós temos um mediador superior. Nosso mediador é Cristo, não é um homem, é Deus homem. 2 Timóteo 2, versículo 15. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Então agora nós temos um mediador, Deus. E eles tinham um mediador, homem. E nós temos um mediador, Deus, homem. Portanto, meus irmãos, a glória é maior, a responsabilidade é maior, a santificação é maior. O Deus que oferece essas maravilhas a nós, cabe de nós uma vida santa, uma vida separada, uma vida de dedicação e consagração a Deus. Quantas pessoas têm se consagrado a Deus? Quantas pessoas têm se separado da igreja para se consagrar a Deus? Quão maravilhoso é uma igreja de jovens, de senhoras, senhores, crianças, tudo consagrado. Tudo ajudando na igreja, oferecendo louvores. Se a gente estivesse num grau de que Deus requer da sua igreja, meus irmãos, quando a igreja cantasse, os cabelos iam ser tudo arrepiados. A gente ia ficar assim, ó. De cada culto você ia sair assim, ó. Se a gente estivesse num padrão de que Deus exige para a sua igreja hoje, de tão maravilha que é, nós e cada louvor ia ser tirado com perfeição para Deus. Porque são jovens, pessoas consagradas.
E pessoas consagradas não dá trabalho ao pastor. Muito pelo contrário, ajuda o pastor. Ajuda o pastor. Com certeza, como o pastor falou ontem, o pastor Silê, como ele quer uma igreja que santifica. O desejo dele, o sonho dele é ver a igreja em santificação. Quando ele olhar do púlpito e ver os irmãos em santificação. Quando expressar o louvor. Nossa, quando o mundo passar, estiver passando na porta da igreja e a igreja estiver cantando, e ele, que louvor é esse? E entrar nas portas da igreja, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Por quê? Essa igreja canta diferente. Quando eu passei, mexeu em meu coração. Essa é uma igreja que Deus quer. Então, meus irmãos, para chegarmos em nossa parte final, já estamos encerrando essa mensagem. E diz assim, já passei muito do horário, pastor. Mas tende chegado, no versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião, versículo 23, a igreja dos primogênitos ao lado nos céus, juízo de Deus, justos, aperfeiçoados. Versículo 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Essa é a aliança que nós temos com ele. Tem mais, meus irmãos, e tem mais. Como foi que Moisés fez a purificação do povo? Como foi que Moisés realizou a purificação do povo? Lavando as vestes. Lavando as vestes. E purificando o povo desta maneira com água. Nós não. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E quem são estes? Apocalipse capítulo 7. Quem são estes? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e foram salpicados pelo sangue. É superior à nossa consagração a Deus, porque nós somos purificados, consagrados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que nos assiste o direito de entrar pelas portas e habitar a cidade santa, o céu. Evidentemente que existe a Jerusalém que ainda não foi inaugurada, a gente chega lá. É tanta coisa boa, né? Que a gente quer logo tudo, mas vai logo. Temos uma eternidade. Então, nós temos uma aliança maior e temos um mediador que é Deus. E fomos lavados pelo sangue da sua aspersão. A igreja, meus irmãos, é um povo que Deus escolheu e que Deus fez dele não só um povo, mas Deus fez da igreja gentílica, Deus fez dessa igreja não só um povo, mas fez uma nação. Mas não fez só uma nação, ele separou-nos. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, vós, se tratando de nós, gentios, aqueles irmãos que estavam na dispensação, ele diz assim, vocês, sabe o que é que nós somos? Versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, vós sois... Olha o que você é. Olha, você ficou maravilhado daquela eleição lá? Você viu o que Deus fez com aquele povo? Você diz, aí vocês são uma raça eleita. E diz mais, uma raça eleita, e nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. E o que mais? Meus irmãos, pastor, olha o que nós somos. Sacerdócio real para oferecer um culto a Deus. Somos separados para isso. Para oferecer culto a Deus. Somos separados desse mundo.
Põe isso na sua cabeça, que eu já pus na minha, já coloquei na minha cabeça. Eu estou separado do mundo. Portanto, se você está unido ao mundo, será que foi separado? Será que realmente foi separado? E ele diz, além disso, nós somos separados, nós somos feitos por Deus, tudo isso, para ser o quê? Para fazer o quê, irmãos? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que fez o seu êxodo, aquele êxodo que Deus te tirou de um reino e colocou em outro reino. Agora você tem Senhor, que é Cristo. Agora você tem as leis de Deus para obedecer. Agora você tem Cristo e os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado por meu Pai. Obedece os mandamentos. Esta é a igreja de Deus, cercada de privilégios. Portanto, meus irmãos, Pedro, ele diz aqui, 1 Pedro 1, versículo 15. Por isso, se que nós somos uma igreja do Senhor, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai um pouquinho, esperai a metade ou esperai inteiramente. Assim, 1 Pedro 1,13. E por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Em quê? Na graça que vos está sendo trazida de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Tornai-vos santos. Também vós mesmos em quê? Todo o vosso procedimento. Só a metade do procedimento. Irmão Adeci, só na metade do procedimento? Todo o procedimento. Todo o procedimento. Eu chamei o Adeci porque é o homem do cálculo. Ele já calculou tudo aí que é todo. É todo o procedimento, meus irmãos. É inteiramente. Ou você sai do pecado, como diz no jargão, ou você se afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é igreja ou você é mundo. E para encerrar, voltamos então para o nosso texto. Já estamos encerrando. Voltamos então para o nosso texto de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25, um alerta. Um alerta. Tende cuidado. Tende cuidado. Tende cuidado. Não recuseis o que vos fala. Aqui. Você está tendo esse cuidado? Você está recusando esse presente de Deus? Você está recusando a casa de Deus? Você está recusando a casa do Pai? Por coisas tão banais? Por coisas tão passageiras? Vai ficar tudo aí. E a sua vida eterna? E a sua vida eterna? Como é triste deixar. E para você, cristão? Eu estou falando para mim. E quando a gente não tem? A gente tem uma vida financeira lá embaixo. Estamos na igreja. Conseguimos um emprego. Estamos começando a ganhar. Vai fora. Hoje não vou no culto. Depois eu vou. E aí começa mais a prosperar. Mas você se afasta de Deus. Você troca a bênção eterna
qual Esaú por um simples prato de lentilha, de maneira que Esaú clamou e não foi ouvido. Esaú, depois que trocou, passou a bênção para Jacó, ele não deu valor, ele clamou depois, com choros, lágrimas, não. Você deixou sua bênção, você deixou passar sua bênção, você não vai receber de novo. E quem herdou a bênção? E aonde está Edom? Cadê Edom? Cadê Edom, que representa a nação de Esaú? Cadê eles? Em Malaquias capítulo 1 diz, mesmo que eles tentem se erguer, Deus diz, eu o destruirei. E quando ele tentar, eu o destruirei. E Jacó, não. Jacó está aí, vivo, entrar na grande tribulação e sair vitorioso, porque Jacó fará aliança com Deus. Então, meus irmãos, para encerrar, diz aqui, tenha cuidado, não recuseis o que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos altos céus nos adverte. Muito menos nós. Se eles não escaparam, você pensa que você vai escapar? Você pensa que Deus será mais brando com você? Mais brando com você? Rejeite. Continue rejeitando. E o Saulo, continue no mundo, para você ver as percas que você vai ter. Meus irmãos, e ele diz, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção, ou seja, aquelas coisas foi apenas uma sombra. Aquelas coisas apenas eram uma sombra daquilo que viria, que seria inabalável, aquilo que você habita, aquilo que você hoje como cristão pertence a um reino inabalável. Aquele reino ali por exemplo, Moisés era um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo, que eles cumprem nele. Ele é o nosso mediador. E ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que são abaladas, as coisas que não são abaladas, permaneçam. Versículo 28. Por isso, recebendo nós, qual é o reino inabalável? Os céus. Porque não será mudado, não é uma sombra, é um reino eterno. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, a qual nos é. Retenhamos a graça, a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus santo é. 1 Pedro 1,15. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não sei se há tempo, amém. Não sei se há tempo de um hino. Do hino. Certo. Então, irmão Davi, o hino de número 53 do Voz e Melodia.